E olha só, gente, quando falamos em desenvolvimento na fala em bebês, sempre surgem muitas dúvidas, né? E também se há diferença entre meninas e meninos. Esse é o nosso bate-papo dessa tarde. Estou aqui com a fonoaudióloga, né? Débora Demenech. Ela está aqui com a gente e vai tirar nossas dúvidas e de vocês também. Acertei o sobrenome, Débora? Tudo bem? Demenech. Olha a fonética aí, né? Aí, ó, viu? Aí a fono já vai corrigir. Menec. Aí. Débora, mas diz pra mim, como deve ser esse desenvolvimento na fala, então, né, dos bebês e nas crianças? Muda ali também? Olha, primeiro, que importante essa atitude de vocês de trazer esse tema, porque a fala, ela é um dos sinais de que a criança está se desenvolvendo bem na área cognitiva, social. Então é como se fosse um termômetro. Quando a criança não está desenvolvendo bem essa área da linguagem, da fala, a gente também pode ficar mais alerta para outras alterações do desenvolvimento. E o desenvolvimento da linguagem, ele vai iniciar desde que o bebê nasce, né? Porque os babucear ali, os gestos que eles fazem, tudo já é um jeito de se comunicar. Já também, é né? comunicação, já é linguagem. Então, mesmo antes de falar, essa criança ela já vai começar a dar sinais de que esse desenvolvimento da linguagem está indo super bem. E existe, Débora, diferença assim, na fala dos meninos e para as meninas ou é da idade mesmo? Olha, existe uma prevalência aproximadamente de 60% de meninos em relação a 40% de meninas com alterações no desenvolvimento da linguagem. Porém, existem questões em relação ao desenvolvimento cultural e ao tipo de estimulação que a gente promove para cada grupo, né? Para os meninos, eles são incentivados a atividades mais amplas, motoras, alguns tipos de brincadeira, enquanto que as meninas, elas vão desenvolver melhor áreas de comunicação, linguagem, psicomotricidade e a parte de função social adaptativa, porque a gente tem uma cultura que promove isso. Porém, quando nós fazemos os estudos relacionados à prevalência também, por exemplo, em crianças com autismo, a gente também tem um diagnóstico muito maior em meninos, TDAH, diagnóstico maior em meninos. Então, a ciência diz que a maior prevalência é em meninos. Contudo, também existe mais diagnóstico, acreditamos, que em meninos, porque as meninas já têm essa característica social mais organizada, digamos assim, e acabam camuflando mais os seus diagnósticos. Débora, e o que pode contribuir para o atraso na fala? Que isso já, geralmente às vezes preocupa os pais, né? Porque todo mundo fica esperando as primeiras palavras, aquela que fala papai, mamãe, a vovó, titio, provocando ali para falar. O que pode de repente atrasar? Essa insistência também pode atrapalhar? Olha, então assim, para configurar um atraso na fala, a gente vai esperar mais ou menos até 1 ano e 4 meses. Então, perto de 1 ano e 4 meses, essa criança, ela tem que estar dando sinais de que ela vai falar. Então, ela vai balbuciar bastante enquanto bebê, ela vai tentar se comunicar, ela vai fazer gestos, ela vai te olhar, vai mudar todas as expressões, então ela já está apresentando uma comunicação. E com 1 ano e 4 meses, nós esperamos que ela fale, então, as primeiras palavras, que vão ser palavras do contexto imediato e relacionado à sobrevivência e à emoção dela, que é a mamãe, comida, e o papai, né? Então, mamãe, papai, o nome do animal, vovó às vezes se convive ali, papá. E aí, logo, essa criança vai adquirir um vocabulário de até 50 palavras ali por volta de 1 ano e 6 meses até 1 ano e 8 meses. E com 2 anos já vai ter uma média de 200 a 500 palavras, conforme o perfil da criança. Então, o que pode contribuir para que isso aconteça mais tarde? Principalmente aqui na nossa região, fatores respiratórios e a falta de qualidade de sono. Por quê? Porque a fala ela vai se desenvolver dentro da estrutura do órgão de respiração e mastigação, que é aqui na boca, né? Então, se a criança ela não tem uma boa qualidade respiratória, que ela vive trancadinha, que ela tem talvez ali aquela famosa carne esponjosa que falava antigamente, que é adenoide hipertrófica, ou amígdala muito grande, é uma criança que vai ter menor percepção dessa boca e vai reduzir muita atenção para se comunicar.
porque além dessa dificuldade respiratória, que não vai dar para ela noção da boca que ela tem, ela vai possivelmente apresentar oscilações de audição. Então, em uma ocasião, ela pode ter uma audição melhor, e quando ela está congestionada, pegou qualquer resfriadinho, ela já vai acumular líquido dentro dessa orelha, e é uma criança que vai ouvir com a mesma sensação que nós ouvimos quando nós estamos de fone de ouvido. Só que a gente já sabe tá falar. Agora, a criança que está aprendendo, então ela pode desenvolver comportamentos de hiperatividade, agitação motor, irritabilidade, e também vai apresentar um atraso na fala porque ela não está ouvindo bem e porque ela não está respirando direito. E à noite, também não dormindo bem, ela não vai fazer o processo, porque o nosso corpo desliga à noite e o nosso cérebro trabalha para consolidar todo o aprendizado. Só que se essa criança fica se batendo à noite, virando na cama, então ela não entra na fase do sono REM, que é onde o cérebro faz esse processo de memorização, consolidação da aprendizagem e desenvolvimento. Então, tirando essas outras demandas ali de atrasos no desenvolvimento, a respiração acho que é um dos fatores mais importantes para a gente cuidar. E como que, Débora, os pais ou quem está próximo aí dessa criança, desse bebê, ele pode estimular o desenvolvimento, então, da fala? Então, é muito importante os pais entenderem da onde vem a fala, né? A fala, ela vem de uma boa condição motora. Então, se eu quero estimular a fala, eu tenho que brincar muito com a criança de atividades motoras, o que ninguém imagina, né? Mas assim, ir para parques, pular, correr, fazer circuitos, brincar com diferentes texturas, tudo isso faz parte de um preparatório para o desenvolvimento da fala. E aí eu vou dar estímulos para essa criança relacionados às habilidades de atenção. Para aprender a falar, ela precisa prestar atenção, ela precisa olhar nos olhos, ela precisa respeitar um turno de diálogo e ela precisa também ter contato com coisas que do ambiente ali, do dia a dia dela, que são possíveis de se falar. Então, as onomatopeias, que são o som dos animais, o próprio nome dos animais, o nome das cores, o nome dos familiares. E outra coisa muito legal para estimular a linguagem é a contação de histórias com o livro. E aí já vem um alerta, quando você percebe que a criança não consegue ficar numa contação de história bem pequenininha, não aquela que você conta, narra, tudo que está escrito, mas você vai mostrando até chegar ao fim do livro, já é um sinal que essa criança ela não está com a prontidão, ela não está se conectando e prestando atenção, então dificilmente ela vai desenvolver uma linguagem de forma adequada. E Débora, quando o atraso na fala não é considerado um problema? Olha, a fala, ela é como se fosse um atraso de fala, ele é um sintoma. Na verdade, ele não é um diagnóstico. Ele é um sintoma de que algo não vai bem com aquela criança. Então, quando é uma criança assim que não tem contato social nenhum, que assim convive só com adultos e a família não sabe realmente interagir com uma criança, porque isso acontece. Tem famílias que são feitas de adultos e as pessoas não sabem brincar, né? Às vezes a gente convive com familiares e vê as brincadeiras, mas eles não sabem. Então, nesse caso, se a criança não tem nenhuma convivência, é muito interessante ela ser estimulada, ir para um ambiente mais coletivo, como uma atividade musical, uma aula de música coletiva, uma atividade física coletiva, ou ir para a escola. Por quê? Porque ali a gente já vai tirar a dúvida se seria falta de estímulo ou não. Mas esse desenvolvimento é muito rápido. Então, diante de atraso de fala, a gente sempre deve ficar alerta, porque é a oportunidade que nós temos de agir o quanto antes para resolver a causa daquele problema. Porque se o problema for respiratório, então a gente já pode intervir e já pode evitar
muitos danos. E se o problema for, de repente, que aquilo seja um sinal de um atraso maior ou de um comprometimento neurológico, como, por exemplo, uma apraxia, autismo, déficit de atenção e hiperatividade, então a gente também vai conseguir aproveitar uma grande janela de oportunidades do cérebro que acontece até os 3 anos. Então, quando eu consigo estimular uma criança até os 3 anos, eu tenho assim uma capacidade neurológica de reorganização que é muito incrível. Débora, e assim, como que funciona esse tratamento e como que funciona a tua parte também, né? A parte da fonoaudiologia para ajudar nesses casos? Essa é a parte mais gostosa. Ela fala tão bem que vai ainda, assim, é fácil. É uma delícia, gente. Olha, a primeira forma de ajudar, eu acho que é fazendo isso, né? Conversando sobre o assunto, trazendo o assunto de uma forma mais simples, né? Sem termos muito técnicos. E aí depois o fonoaudiólogo, ele vai fazer uma avaliação para entender se tem fatores de risco que podem estar gerando e fazer essa análise, igual eu fui conversando aqui com vocês, para saber, poxa, da onde vem isso? Porque eu não quero ficar tirando água de um barco furado, eu quero consertar o barco, né? E aí o tratamento é muito legal, gente. A gente faz muita brincadeira, a gente estimula a criança dentro do interesse dela, tem que ser prazeroso, né? Por quê? Ela já vai enfrentar uma saída da zona de conforto dela, ela vai ter um desafio. Então a gente promove brincadeiras, envolve os pais também, mostra as atividades, ensina o raciocínio clínico para eles, que é assim, olha, da onde que está vindo esse som? Como que a gente ensina a criança? O que você tem em casa que você pode aproveitar? Fazemos muitos jogos, interação ao ar livre, mexemos com plantas, com areia, com meleca e vamos fazendo esse trabalho de forma bem prazerosa para a criança. Eu sei que vocês em casa aí ficaram com mais dúvidas ainda, né? Então vocês podem interagir com a Débora. Eu vou deixar o Insta dela ali, se vocês quiserem ver ela aqui de novo também. Pode dar sugestões de pauta aí ligado a isso também, não só para as crianças, para os adultos também. Se você tem dúvida, pode entrar em contato. Débora, gratidão, bom retorno para o consultório e venha mais vezes. Muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço.